Oi, gente, tudo bem? Vamos falar sobre meditação. Pois é, yoga é meditação, sim, certo? Bem, nosso mergulho meditativo, como venho sempre reiterando, é bastante cuidadoso, né? Ele é progressivo, tem um amparo aí seguro para conduzi-los a uma autonomia. Lógico que, por ser uma prática para iniciantes, é um processo iniciante da meditação yógica, certo? Não é para meditações ainda profundas, ainda que possa, né, haver experiências sutis, sofisticadas, tá? À medida que você vai tendo uma frequência maior, praticando até inclusive em casa, logicamente que isso vai te levando a experiências, né? Vindo, deixando emergir acontecimentos especiais, certinho? Bem, no Ocidente, meditação é pensar com cuidado sobre um assunto, exercício de concentração mental, é estudar profundamente, ponderar, planejar, preparar em detalhes, certo? Então, né, isso está vinculado muito à racionalidade, né, o âmbito das reflexões, os pensamentos, memória, intelectualidade. Né? Descartes já dizia: penso, logo existo. Então, no âmbito ocidental, né, nós nos voltamos muito para os estudos da mente, quando a gente fala sobre meditação. Tá? E vai ser diferente quando a gente fala de meditação, é, a partir de definições não ocidentais, e até mesmo ocidentais, mas que tem um teor, digamos assim, vinculado à espiritualidade, uma religiosidade, quando a gente conecta a meditação. Né? Porque ultrapassa o emocional, o mental, apesar de não descartá-los, não desconsiderá-los. Inclusive, são fontes de meditação ou de ter-se uma consciência de que eles podem dificultar o processo meditativo. Né? Tradicionalmente, como eu já disse, vincula-se à espiritualidade ou à religiosidade. A depender do contexto, as definições e conceitos podem variar. No budismo é diferente, é distinto da meditação iógica, né, que é diferente de um meditar nas noções cristãs, judaico-cristãs. Ou mesmo, né, vinculado a algumas práticas ameríndias, né, de espiritualidade. Bem, gente, o que nos importa aqui, né, são os múltiplos lugares espíritos vivenciados. Né? Lógico que nossa prática ela tem um período de uma hora, né? E experienciar isso não necessariamente tem que estar vinculado a algo cronometrado, tudo mais, né? Então, quando a gente vem falando sobre o lugar espírito, ele não é específico a ser alcançado, se a pessoa não alcançar, ela não consegue experienciar algo e tudo mais. Não. A partir das ferramentas ofertadas pelos práticos, né, especificamente aqui do Hatha Yoga, as pessoas podem vir experienciar de uma forma é, muito singular, né? Justamente aí que nos interessa, porque a gente não está na Índia ou no tempo tradicional antigo da Índia, né? Nós estamos em contextos diferentes, distintos, muitas vezes urbanos. Então, o que nos interessa são as afetações, as experiências a partir das técnicas e práticas ofertadas, né? Os acontecimentos, os encontros que emergem daí, as transformações que transbordam barreiras, sobretudo da forma corpórea, né? O Hatha Yoga está vinculado a um micro e macro cosmos, né? Então, na Índia, quando a gente olha para os textos tradicionais, pensando aqui, tá, ainda sobre a partir de textos antigos, né? Dhyana é o que vincula a meditação indiana, tá? E ao yoga. Pode coincidir com algumas tradições também no budismo, tá? Não são raras as aproximações. E aí, no caso de Diana aqui, ela leva a uma consciência alterada e especial, que é induzida pelo próprio praticante, aciona a sabedoria, conduz a uma transformação espiritual. Então,
nesse sentido, não é necessariamente só acalmar e relaxar. Esses são efeitos colaterais. E muito importante ressaltar aqui que o estado alterado de consciência é alterado e especial, portanto, perdão, vai diferenciar, por exemplo, é, de alguns momentos em que a gente realiza alguns esportes radicais, né, está em busca de aventuras, né, realiza algumas práticas violentas, ou utiliza algumas pessoas utilizam drogas pesadas, em busca de alteração do estado de consciência. Isso vai alterar, sim, tá? Porém, não é uma transformação espiritual. Inclusive, pode provocar efeitos danosos aí. Existem também rituais, né, ocidentais, ameríndios, né, não compreendido a, a, a noção urbana ocidental, mas no âmbito da tribal, né, em que as práticas rituais próprios de determinado povo leva a estados alterados de consciência e até em algumas situações de transformação espiritual, mas um contexto e de uma experiência de determinados povos. A gente está ressaltando isso não para induzir medo, mas para ficar em alerta, né, que existem estados comuns do dia a dia de consciência, né, o pensar, o refletir, né, se conduzir num passeio e observar as coisas, você tem consciência porque você está vivo, né? O estado alterado, pouco comum, são fortes emoções, né? E que são induzidas pelo meio externo, né? E algumas inadequações internas para lidar com esses choques, né? E também existem práticas espirituais, né, como eu falei, ameríndias, bem como tradicionais indianas, em que se utilizam agressividades, violências, práticas mais austeras, agressivas, com delongados jejuns que levam a alterações de estado de consciência, né? E, logicamente, que mesmo dentro da Índia a gente vai encontrar práticas progressivas que levam ao estado alterado de consciência especial, que transformam a uma transformação espiritual, né? Bem, então, os métodos e técnicas que compreendem o yoga, como a gente já vem percebendo, também acontece isso, né? Haverá práticas mais austeras e outras mais progressivas, né? Porque há vários yogas. Pode-se dizer que são caminhos semelhantes em alguns pontos, bem como diferentes em outros, né? Porém, com a mesma finalidade. Bem, o Hatha Yoga a gente sabe que há diversos objetivos, entre eles é moksha, a libertação espiritual, né? Da dualidade, assim como a potencialização, né, fortalecimento de um corpo divino em vida. Né? O Yoga Sutra de Patanjali tem um foco mais na estabilização mental para libertação da ignorância, do sofrimento e que conduz à libertação, né? Então, não tem um foco muito grande em práticas externas, corpóreas, e sim mais internas, mentais, distinguindo, portanto, do Hatha Yoga. Entre diversos textos que a gente cita, né, para falar do Hatha Yoga, e quando trazemos nesse processo também sempre o Yoga Sutra de Patanjali, o realce aqui é justamente para a gente deixar claro que quando utilizamos conceitos que são semelhantes, a gente sabe o que há de comum e o que há de distinto entre Hatha Yoga e Yoga Sutra de Patanjali. A começar pela base nos textos chamados Sankhya, que dá uma noção da sutilização dos elementos, né, que nos levam ao imaterial, né, e o que nos compõe e que nos integra à natureza, aquilo que é mutável, né, e que é transformado. Mutável, transformado, né? Enquanto o Hatha Yoga tem bases em textos Hatha Yoga, sobretudo tântrico, e que está vinculado com a fisiologia sutil, tá? Esse arcabouço sofisticado de uma compreensão
interna, cósmica também do ser, tá? Mas toda vez que a gente lidar e falar sobre Pratyahara, Dharana e Dhyana, no processo de meditação do yoga, a gente sabe e tem consciência das distinções, né? Porém, o conceito, né? A base do conceito ajuda a compreender aquilo que a gente está experienciando do Hatha Yoga, tá? Pensando em Hatha Yoga, portanto, né? Está conectado, né? Com as práticas de Samadhi, que é a união, e ao mesmo tempo vinculado às técnicas corporais, para uma transformação do corpo sutil. E já no Yoga Sutra de Patanjali, a gente tem um progressivo, né? Pode ser praticada e aprofundada separadamente essas práticas para ir se direcionando e delongando para as práticas mais profundas da meditação, tá? E no yoga, Hatha Yoga é mais integrado, está associado ao corpóreo também. Bem, então é só lembrar que o Yoga Sutra de Patanjali é formado pelo Ashtanga Yoga, que não é o yoga moderno, tá? E sim por 4 membros que são práticas do cotidiano e também inclui as técnicas de asanas e pranayamas mais evidentes, né? E tem uma tendência apenas a ter as práticas com poucos detalhes enquanto se fala de asanas e pranayama, e quando se fala das práticas internas, tem um detalhamento um pouco maior, a iniciar com o recolhimento dos sentidos em Pratyahara e Samyama, que inclui Dharana, Dhyana e Samadhi, no processo meditativo. E o Hatha Yoga, essas compreensões, digamos assim, das práticas que integram as práticas meditativas do Yoga Sutra de Patanjali, está presente tendo as práticas corporais como palco a iniciar uns asanas, que não são só os sentados, né, mas assim com diversos outros, com esse trabalho corpóreo, né, a manipulação respiratória que leva à estabilização mental, para que haja nesse processo, nessa utilização da experiência meditativa focada no som místico chamado de nada, que emerge quando o desprender, o libertar, o acordar, né, a energia latente que fica dormente na base do corpo do ser que pratica o Hatha Yoga, tá bom? E quando se fala de Hatha Yoga, a gente lembra e reitera uma preocupação justamente com a alimentação é, é, material, né? E assim também a alimentação das informações que vincula, né, os conceitos de gunas e doshas, né? Yamas e niyamas não é tão evidente, mas que a gente traz para a prática reflexiva, experiencial, né? E reiterando que a gente está falando de tribos, tá? Experienciações de tribos que trazem essas tessituras muito mais recentes em relação ao Yoga Sutra de Patanjali, que está mais lá atrás. Tá? Hatha Yoga dos últimos 500 anos. Né? Lógico que também tem influência de textos antigos. Então, quando a gente fala aqui das práticas, desses conceitos separadamente, é apenas para uma compreensão didática, trazendo compreensões vinculadas aos textos de Yoga Sutra de Patanjali e auxiliares, e reiterando um Hatha Yoga. Então, Pratyahara refere-se a um componente, né, de internalização do praticante. Se a gente reitera a compreensão Sankhya, a gente está falando dos indriyas, né, do recolhimento dos sentidos, dos órgãos de ações, os karma indriyas, né? E aí também cuidando da composição corpórea, física do ser humano, que está vinculada aos 5 elementos, chamados de Mahabhutas. E justamente aí que age a alimentação mental, né, gunas, e doshas pela compreensão do Ayurveda, né, do equilíbrio de Vata, Pitta e Kapha, certo? É apenas assim que a gente vai cultivar um processo meditativo. Então, quando a gente fala de Hatha Yoga, é esse recolhimento nas práticas corporais que nos levam a ter contato com Pranamaya Kocha, né, onde está vinculada a fisiologia sutil, chakras, as rodas de energia,
a limpeza, a desobstrução dos canais, sobretudo o canal central chamado de Sushumna, e os dois laterais, que é a Ida e Pingala. Lembrando, Pingala, né? E lembrando também da mobilização que precisa haver dos ventos vaius, né? Para que haja realmente a vitalidade e condução dessa energia para a experienciação cada vez mais sutil desse corpo em meditação, do que há dentro em mobilidade afora. Então, micro e macrocosmo. Para a Tayahara, vai proporcionar o recolhimento dos sentidos, o qual leva ao manejo das inquietações por excesso de informação, já que esses deixam de ser nutridos por estímulos externos. Trata-se de componente em que o praticante é conduzido à interiorização e ao distanciamento do meio externo, pelo recolhimento dos sentidos. Dessa maneira, os sentidos não se identificando com os estímulos externos ao redor, seguem, portanto, em um contínuo favorável para o praticante realizar práticas de concentração com maior habilidade, pois a mente menos estimulada calma-se e aumenta a sua capacidade de sustentar em uma direção de escolha. Especificamente, quando a gente fala de Hatha Yoga, Pratyahara também deve ser cultivada enquanto se realiza asanas, kriyas, mudras, bandhas e pranayamas. E, logicamente, que isso vai nos conduzir à estabilidade mental, né? Sobretudo quando a gente manipula a respiração e vice-versa, nesse processo corpóreo-mental em Hatha Yoga. Quando a gente avança nesse processo, na experienciação corpóreo-mental no Hatha Yoga, principalmente, a gente pode iniciar a concentração, já que há esse recolhimento dos sentidos, em âncoras mais físicas, materializadas, né? O que coincide com áreas do corpo, depois pode se utilizar com áreas do corpo e associar aos elementos que compõem os primeiros chakras e os superiores vinculados ao som do Om mentalmente, e isso vai nos permitindo mergulhar na imensidão das práticas e das experiências proporcionadas pelas práticas do Hatha Yoga. Pode ser compreendida, então, Dharana, como o cultivo da estabilização das atividades da mente, lembrando que mente é manas, né? Essa compreensão yoga. Elemento do complexo mental, lembrando que esse complexo mental não restrite, mas inicia com mente e tem outros dois elementos, né? De Ahankara e Abudhi, que é a porta para a sabedoria, para além da mente, especialmente ao que se refere à resposta às emoções, individualidade, intelectualidade e pensamento e racionalização, típico da mente, tá? Então, ela vai nos permitir cultivar, estabilizar, né, manas. E Dharana, a gente precisa e tem que cultivar o controle mental, né, para emergir a atenção plena nesse processo. Dharana, né? E Dharana é justamente a prática que vocês estão desenvolvendo com mais relevância, mais realce, já que a gente está falando de práticas para quem está iniciando. Logicamente que esse processo pode facilitar e abrir processos mais amplos. Não é impossível, tá? Então, justamente porque a gente está manipulando corpos internos desse ser em Hatha Yoga, micro, macrocosmo. No Hatha Yoga tradicional, a concentração é progressiva e cultivada associada a posturas meditativas e a outros elementos das práticas físicas. Não fica de lado, né? O Hatha Yoga é um esforço pelo corpo, né? Estabilização mental via o elo, que é a respiração. Por ser uma prática de concentração, em Dharana, inicia-se um processo de sustentação da atenção. Por isso que a gente fala de concentração ou atenção plena e concentrada da mente, né?
A prática meditativa em Dharana é inicial e marcada pela utilização de sons místicos no Hatha Yoga, tá? E aqui, logicamente, que esses sons é algo um pouco mais sofisticado, mais profundo, e para quem está iniciando esse processo de desconectar com a desatenção, pode ser difícil, né? Pode ser um desafio que pode levar à desatenção ainda maior, né? Que por isso é progressivo, né? Com algo mais materializado, mais diretivo, de autocondução e indução nesse processo de concentração, tá? Que podem, nesse teor tradicional, né, que podem ser internos também, né? Não produzidos por objetos materiais, os sons ou sons externos, cósmicos. Porque aqui tem uma linguagem, né, vinda das Upanishads também, né, outros textos que tem essa leitura, essa compreensão, essa conexão é, bem firme, né, da presença do que há dentro de nós afora. Portanto, o micro macrocosmo é bastante realçado. E quando praticada, há um controle então dos sentidos, tem pratyahara, recolhimento dos indrias, os ventos vayus, ou seja, os ventos que ali se agitam e mobilizam, atingem uma certa estabilidade, né? Um corpo saudável, com os vaios estáveis, né? E a mente humana é direcionada para a única âncora imaterial, né? Então ela se acalma, não há mais reatividade, projeções acontecendo, preocupações com o externo, nem com o que emerge do banco de armazenamento de memórias e lembranças da mente. O som especial, chamado de nada, não é algo significado ou nothing do inglês, né? Niente, né? E sim algo que se conecta e ainda que haja diversas outras distrações para se conectar, né? Não acontece, não chamam a atenção, tá? Nas inscrições há diversas comparatividade. Aqui eu deixo esses dois exemplos, né? Como se fosse abelhas. Lá eles escrevem de abelhas negras, o zumbido das abelhas negras quando se tapa os ouvidos, travas qualquer contato com o meio externo, né? E por meio dos sentidos, ou o que emerge da mente distanciado, né? Ou com a chuva, o escorrer da chuva, da água, esse som emerge de algo bastante sensível, cósmico, né? Que não é fonético, não é uma palavra, não é som que reverbera na vibração do ar, né? É para além do éter, é algo cósmico. Então é uma leitura um pouco mais aprofundada, né? Então a gente não cai num algo delirante, místico, não, são as descrições mesmo tradicionais, tá? Vamos compreender e nos colocar nesse contexto, tá? E Dhyana, justamente, é um estado alterado de consciência profundo, né? Que começa com aquelas âncoras mais materiais e vai delongando com experienciações, por exemplo, em conexão com o on mental, né? E que, logicamente, proporciona, né, a uma conexão com o som nada, né? Que emerge quando a Kundalini ou a energia cósmica é acordada da base do corpo, tá? Na área de Muladhara Chakra, na área da região do períneo, da região entre o períneo e a região raiz do corpo, certo? Então, a gente tem que sempre ter essa compreensão de uma cartografia sofisticada, que é distinta das nossas compreensões, tá? Não é delírios da minha cabeça aqui, são descrições, experienciações, né? Nossas experiências podem ser de outras formas, vinculadas às nossas experiências espirituais, singulares, tá? Mas que podem se conectar com essas ferramentas yógicas que levam, né, esse processo de experienciação de dhyana nesse momento, né? Refere-se a uma prática meditativa profunda que pode ser nomeada de atenção plena avançada, completa. Portanto, vai além da concentração,
exige uma constante prática para se atingir essa finesse, né? Essa sutileza. Diana contribui para a desativação da noção de eu, de arrancar, justamente o eu que nos distancia do que somos, né? Dessa conexão microcósmica com o macro, nos deixa dual. E quando a gente desconecta disso, nos desativamos disso, há uma ativação do complexo mais grande, pelas compreensões do Yoga Sutra de Patanjali, que é a Budi, a ativação da sabedoria espiritual. E que no Hatha Yoga, justamente, está vinculado com a sonorização que se ativa e emerge quando desperta a Kundalini, a força energia latente, né? E a Budi, enquanto se fala de regiões do corpo, conecta e está vinculada ao Agnya Chakra, a região central da testa, né? O terceiro olho, como algumas pessoas falam, né? Em Dhyana, a consciência está mais ampla e clara. Há uma satisfação quanto à necessidade de conhecimento intelectual, já não é mais necessário. Nesse estágio, o diálogo interno cessa, a consciência não julga e não é reativa. Está no seu quarto estágio espiritual, Turismo, que dando início à experiência da bem-aventurança, estado de completo equilíbrio, né? Que a gente chama de Ananda, né? A camada mais profunda. E que a gente reitera pelas compreensões do Hatha Yoga, do Yoga Sutra de Patanjali e, portanto, do Sankhya, né? Que é essa abertura búdica, da Budi, da sabedoria, que não é algo sugestivo, que leva à confusão, porque é apenas um palpite. Não, é uma sabedoria assertiva, de harmonia, porque abriu-se um portal ali para algo que está te conectando com o macrocosmo, para além do que a mente nos conecta com a materialidade, aqui que nos prende, nos compõe aqui como matéria, né? E que no Hatha Yoga justamente está vinculada com a vitalização das chakras, a desobstrução dos canais e a propulsão durante essas práticas corpóreas mentais que levam a despertar do Kundalínico e a conexão a esse som que emerge e flui, né? Elevando ao topo da cabeça, passando pela área búdica, que coincide com a Agnya Chakra, e indo para além, né? A chakra coroa, que está além da nossa cabeça, além da estrutura formal do corpo. Tá? Há toda essa harmonia, portanto, dos ventos, vaius, né? Do corpo vital, de um corpo divino, né? Já que o yoga, Hatha Yoga, ele tem essa preocupação também de vitalizar o corpo, um corpo divino, né? Liberto e divino. No Hatha Yoga, Dhyana é interdependente das outras práticas realizadas, como a gente já foi falando. Você se treina o corpo, estará treinando a mente e vice-versa, pois são unos. Há nesse caminho essa preocupação, né? Nesse sentido, é um estado em um processo onde os asanas, pranayamas e demais práticas interferem e estabilizam a respiração e, consequentemente, estabilizarão a mente. Né? A prática com os sons progride cada vez mais sutis em Dhyana e aproxima-se de Samadhi. A prática, o prana, né, que essas sensações de que algo ascende pela nadi central, o Sushumna, né, que coincide com a estrutura da coluna, por isso um corpo vital firme e vívido, né, para sustentar essa rajada de experienciação de uma energia que se proporciona lá da base, né, perfurando todas as rodas de energia, os chakras, e a libertação da força espiritual. Kundalini, que é a energia latente, a energia da criação, né, por isso que tem essa vinculação com o Om, com o som do universo,
da conexão micro e macrocósmica. E essas experiências prolongadas nos levam à união, samadhi, que deixamos claro que às vezes uma pessoa que não tem um treinamento, uma pessoa comum possa experienciar samadhi, mas pode levar um susto com isso, ou a pessoa simplesmente começa a questionar e então sai, né, do samadhi. Samadhi, portanto, pode ser curto ou delongado. Uma pessoa que tem experiência, que consegue perceber quando começa a questionar ou que algo, um acontecimento, há uma afetação diferenciada ali, ela direciona e aprecia isso, ela sustenta o samadhi, né? Pelas compreensões iógicas, temos níveis de samadhi. O Hatha Yoga diz de nível mais grosseiro aos mais sutis. Assim como as experienciações de dhyana também, no nível mais grosseiro aos mais sutis. As âncoras nesse processo, né, iniciais são soltadas, né, por experienciar o som mais sutil, né? Elevado componente meditativo que leva ao indivíduo à experienciação de sua essência, ou seja, o contato consigo mesmo. O autoconhecimento e a autorização de ordem não dual e material ou intelectual, está para além da mente. Ultrapassa esse complexo mental, né? Isto é, para além, inclusive, da Buddha, que não é algo vinculado à mente, né? Nessa compreensão mais sutil, né? Que se refere à ativação da sabedoria e da intelectualidade suprema, para se unir a uma espiritualidade completa. Portanto, em Samadhi prolongada, vai nos direcionando para algo que está além. Portanto, a moksha, a libertação, tá? A libertação de toda a dualidade, a conexão micro e macrocósmica. A prática de Hatha Yoga proporciona avanço a estágios de transformação da fisiologia sutil. Há uma mobilização, portanto, dessa fisiologia, né? A alteração da consciência espiritual também é uma outra o que vai acontecer, né? Promovendo o despertar da força espiritual, Kundalini, da criação latente, tá? E vivências de percepções e sensações de bem-aventurança, né? Um estado de completo equilíbrio, as camadas mais profundas, né? E todo o processo meditativo no Hatha Yoga conduz o praticante a uma graduada transformação da sua fisiologia sutil. E as práticas meditativas também contribuem profundamente para o equilíbrio da saúde corporal e comportamental do praticante, né? E aí, aqui deixamos claro que quando se fala de relaxamento, né, até o momento de relaxamento, não é meditar, tá? Em momento nenhum, relaxar é relaxar. É aconselhável que não haja, portanto, também condução no relaxamento, né? Que apesar de não estar meditando, há um estágio do sono que nos deixa suscetíveis, parecido com esse processo meditativo, porém não é meditação. E aí ficamos muito suscetíveis a possíveis manipulações externas, que podem ser bem ou mal intencionadas, que de qualquer forma vai interferir no nosso processo de evolução meditativa, né? De evolução, de progressão nas práticas, tá? Então, visualizações de imagem, alteração comportamental não fazem parte do relaxamento, né? As intenções de direcionar você para mudar o seu comportamento, visualizar tal imagem para te direcionar para algo, isso daí não faz parte do relaxamento, né? No relaxamento, portanto, as pessoas podem adormecer, não é algo grave, tá? E aí solta-se as musculaturas, há um relaxamento mental, né? Uma redução do ritmo respiratório e cardíaco, e isso leva, às vezes, as pessoas a sugerir que é um processo meditativo, mas não é, tá? E a gente deixa claro aqui nesse processo que a gente está falando de algo que é da meditação tradicional, né? E no contemporâneo, nem todo mundo tem a aptidão e interesse por moksha, a libertação, né? Essa apreciação profunda espiritual, e nem o despertar kundalini, que é o despertar da energia dormente, né? Da criação na base do ser. Ainda assim, né, as práticas, quando frequentes, nos leva a apreciação de efeitos colaterais, que é bem-estar físico, mental e emocional. Bem, reiterando e reforçando, né, a contínua experimentação
da prática mais profunda do processo do Hatha Yoga, e também do Yoga Sutra Patanjali, já que a gente reiterou várias vezes, né, leva o praticante a incorporar o amor e paz em si. E na realidade da vida contemporânea, né, as alterações internas podem transbordar para o seu ambiente social, sendo capaz de influenciar positivamente o coração e o comportamento das pessoas ao redor, né? Então, essa frequência da prática, né, esse apreciar, né, uma prática vai conduzir continuamente a ter alguns efeitos, tá? Se a gente não ficar esperando com tantas expectativas, mas acolher essas afetações, é provável que a gente olhe ao redor de uma forma muito mais peculiar, menos distraídos, né? E a distração e o entretenimento sendo algo de exceção e não a regra, constantemente, que é o habitual agora, né? Há um olhar, né? Os órgãos sentidos ficam mais aguçados, né? Inclusive as nossas práticas de autoestudos para si ou intelectuais ficam mais potentes, né? E coisas corriqueiras do dia a dia ficam mais sensíveis, né? Ficamos menos reativos, a amorosidade fica um pouco mais expressiva, né? E o simples brincar fica mais potente, sendo apreciado, cultivado, né? Saboreado. Assim como há uma transformação, portanto, íntima, relacional, comportamental e social, né? Notável nas nossas atitudes, palavras e ações, né? A compaixão pelo outro, pelas próprias dificuldades do outro, a apreciação do auto-amor, essa, é, essa vontade, essa pulsão de querer ajudar, socializar, integrar-se com o outro, né? Então, nesse nosso processo, né, o mergulho meditativo ele é cuidadoso. Então, a gente reitera que ele é progressivo, amparado em técnicas e de forma segura e sincera para que haja uma autonomia nesse processo de cada um que pratica conosco, né? Tendo em mente e que nós praticamos o processo inicial da meditação, né? E que não impede que haja experiências mais profundas. Então, tendo aporte dessas experienciações baseadas em conhecimento, vocês saberão lidar um pouco melhor com essas apreciações mais prolongadas, certinho? Gratidão, namastê.